Então, essa é a nossa igreja, a hierarquia da igreja. Mas diante disso nós temos uma missão, seja a cada batizado, né, uma vez que seja o povo de Deus, né, seja os diáconos, padres, bispos, todos foram batizados, né? Ou seja, a missão de todo batizado é continuar a missão de Cristo, cada um no seu âmbito, cada um, digamos, com a sua missão específica, né? A missão do povo de Deus ali, se é filho, ser um bom filho, dar bom testemunho cristão, se é pai e mãe, é educar, ter a missão de fato de julgar o filho nas ações boas e más e guiá-lo, né? Para quê? Para um dia ele ganhar o céu. A missão do pai e da mãe, do marido e da esposa é povoar o céu, e não se povoa o céu simplesmente fazendo filho, mas também educando para o céu, ok? Por isso mesmo os pais primeiramente precisam ser santos para os filhos serem santos. Isso de fato é uma decisão de conversão. A gente falou no encontro passado, né? O querigma nada mais é do que, depois que Jesus vem, ele vem nos salvar, a gente precisa ter fé, acreditar nele, né? Acreditar que ele deu autoridade para os apóstolos em perdoar os pecados, em ir ao mundo inteiro e evangelizar. Então a gente tem que obedecer à igreja, os mandamentos da igreja, ok? E tantos outros sacramentos, né? Diante disso também a gente precisa ter um coração sincero, né? Não reconhecendo que nós somos o nosso próprio Papa, mas nós simplesmente recebemos isso de alguém, ok? Então, missões específicas. Todos nós temos, que eu ia falar, né? Todos nós temos a missão de quê? A missão de Cristo, que é ser profeta, sacerdote e rei. O que significa isso? Cristo foi profeta, ele anunciou a boa nova, ele falou o que Deus queria que ele falasse, né? Ou seja, em comunhão com o Pai, sendo o próprio Deus, ele fala a verdade, e adiante dessa, ele é a verdade, né? Ou seja, nós quando somos profetas, falamos o que Cristo mesmo falaria, ou seja, o que Cristo mesmo deixou como verdade para nós. Nós anunciamos Cristo através da nossa palavra, através da nossa própria vida, nós também damos testemunho, tá bom? Ser profeta, dar testemunho cristão, ok? Nós somos sacerdotes. Sacerdote oferece o sacrifício, né? O que faz o nosso sacerdote, os nossos padres, os nossos bispos na Santa Missa? Eles oferecem aquele mesmo sacrifício de Cristo, que aconteceu na cruz uma vez por todas. Ele é apresentado diante de nós. O sacerdote apresenta ao Pai essa oferenda, que é o próprio Cristo. Por isso mesmo, uma vez que, lembra que eu disse, né? Jesus Cristo foi o próprio sacerdote e ele foi a própria vítima, ou seja, ele mesmo se ofereceu ao Pai. E o que o sacerdote faz na Santa Missa? Ele se faz na pessoa de Cristo. Cristo mesmo usa ele como instrumento para quê? Para que através do sacerdote, Cristo ofereça a si mesmo na Eucaristia, porque é Cristo presente ali, ao Pai. Entende? Aquele mistério da cruz, ele é escondido de nós, mas ele simplesmente aparece. Ele não é renovado, porque não se repete, aconteceu uma vez só. E é esse mesmo sacrifício que acontece na Santa Missa, que está diante de nós na Santa Missa, tá bom? E o sacerdote é esse Cristo que oferece, tá bom? Cristo usa o sacerdote como instrumento para se oferecer ao Pai. Então, todo batizado é esse que oferece o sacrifício. E nós que não oferecemos a Santa Missa, né, a Deus, nós simplesmente participamos da Santa Missa, né, compomos o povo de Deus reunido em volta de Cristo. E nós oferecemos o nosso sacrifício diário, nós oferecemos a nossa oração, a nossa conversão, a nossa caridade aos irmãos. Entende? Tudo isso é sacrifício, tudo isso é oferta. E Deus vai recebendo tudo, seja o que nós podemos oferecer, tá bom? Que uma criancinha oferece, ou um adulto, um idoso já consegue oferecer, Cristo está recebendo. É essa nossa missão de sacerdote, de não ter medo do sacrifício, de não ter medo da cruz, porque o próprio Cristo disse: tome a sua cruz e me siga, tome o seu próprio sacrifício e me dê esse sacrifício, venha ao meu encontro, imite o que eu fiz, né? Então é isso que a gente obedece de Cristo. Também a gente é rei. O que seria essa missão régia de reinar, né? Os sacerdotes, né, os bispos, eles reinam o quê? Guiando, administrando a sua igreja,
né? Pensa, o bispo, ele administra uma igreja particular, ele precisa cuidar da fé das suas ovelhas, né? Ele, como pastor, ele precisa guiar as suas ovelhas, o seu povo, né? Se há uma comunidade ali, uma cidade, que o padre está misturando demais as coisas, está entrando muito mundanismo, etc., é a missão do bispo ir ali, puxar a orelha do padre e falar: vamos se converter aí, né? Vamos pôr esse povo para rezar, esse povo não está sabendo nem as orações básicas, né? Ou seja, o bispo precisa controlar, né? Ensinar, guiar a fé dos irmãos. E nós temos também, por exemplo, o padre. O padre, ele vai ter essa missão régia de guiar, cuidar da sua cidade, né? Da sua paróquia, muitas vezes nem a cidade inteira, né? Nós aqui em Jaraguá que temos 3 paróquias, ou seja, 3 párocos que têm a missão de cuidar do seu rebanho particular ali. Tem de ajudar o bispo nesse pedacinho de toda a sua, do seu rebanho, né? De todo o povo de Deus da igreja particular, da diocese. Ou seja, então o sacerdote, ele também tem essa missão de administrar, de cuidar, de fazer crescer, de construir mais igrejas, de trazer um ambiente propício para a reunião dos irmãos, dos filhos de Deus e da celebração. Ok? E nós, qual é a nossa missão de reinar, né? Nossa missão de reinar é administrar os dons, os bens, as graças que Deus nos dá a cada dia. Quando nós não conseguimos administrar, né, seja, por exemplo, eu falo bem, Deus me deu esse dom, né, e uso isso para evangelização, uso isso para dar bom testemunho, para realizar bem o meu trabalho do dia a dia. Ou seja, quando eu não uso minhas capacidades para de fato fazer a vontade de Deus, ser um bom cristão, eu estou indo contra essa missão que eu recebi quando eu fui batizado, que é reinar, administrar os bens que Deus me deu, né? Triste será do administrador infiel, que simplesmente esbanjou os bens do seu Senhor, não multiplicou esses bens, entende? Não, digamos assim, usou esses bens para que o reino de Deus aumentasse. Triste será, né? Porque ganhou tudo, recebeu todos os bens nessa vida, né? Usou até seus dons mesmo, mas para benefício próprio, esqueceu de Deus, esqueceu do reino de Deus, e quando de fato vir o reino de Deus sobre a terra, em que ele virá julgar os vivos e os mortos, né? Esse que já recebeu tudo nessa vida, simplesmente não terá muito a quem se apegar, porque se apegou tanto a si, que não vai dar conta, não preparou a sua alma para se apegar a Cristo no último momento, entende? Então que nós tenhamos essa consciência dessas 3 missões que temos, né? Dar bom testemunho, oferecer os nossos sacrifícios diários e não ter medo do sofrimento, e oferecer a Deus pela conversão, nem pela nossa conversão, pela conversão dos nossos, e também administrar os bens, as graças que Deus nos dá, ser grato por Deus, tá bom? Então essa é a missão da igreja. Eu falei, né, antes, como a gente entra, como a gente participa da igreja? A gente precisa ser batizado. A gente tem 2 formas de batismo, né? A gente pode, na verdade, 3 formas, né? A gente tem o batismo como receber, né, pela água e pelo Espírito, essa graça de Deus, a filiação de Deus, somos filhos de Deus através do batismo, e sendo filho de Deus, participamos da família de Deus, da igreja, entende? Então, pelo batismo, nós somos enxertados, nós começamos a nos alimentar da seiva, do alimento da igreja, da graça que a igreja pode nos dar, e só os batizados podem receber os demais sacramentos, tá bom? Só um batizado pode receber a Eucaristia, só um batizado pode receber a confissão. E lembrando, confissão, se você já é batizada, você pode ir ao sacerdote, confessar os seus pecados, tá bom? Desde a sua última confissão, ou se você ainda nunca se confessou, você faz uma confissão desde os pecados que você lembra, tá bom? Fala para o sacerdote que você é a primeira confissão e ele vai te auxiliar, tá bom? Mas faça a sua confissão regularmente. Todo pecado mortal que descumpre os 10 mandamentos de Deus, os 5 mandamentos da igreja, né, que atentam contra a caridade cristã, se confessem, não tenham medo, obedeçam essa autoridade da igreja, entende? Dada pelo próprio Cristo. Cristo deu essa autoridade, vamos obedecer e acolher, ok? Então, confissão, só quem é batizado, quem ainda não é, suplica a Deus misericórdia, e o batismo perdoa os nossos pecados, né? Então você vai ser batizado ainda, então já começa um processo de conversão, de fato de compromisso de conversão, ok? Ir na Santa Missa, ou seja, a Eucaristia, só um batizado pode receber, tá bom? Vamos começar a participar da Santa Missa, pelo menos nos domingos, que se não é pecado mortal,
ok? O matrimônio, só um batizado pode receber, ok? O que mais? A unção dos enfermos, o sacramento da ordem, ou seja, os padres, os bispos, os diáconos, todos foram batizados um dia. Então é necessário a gente ser batizado para participar da igreja, de todas as graças que vêm através da igreja e da missão da igreja, tá bom? Que é salvar almas e glorificar a Deus. Mas nós também podemos ser batizados por o chamado batismo de sangue. O que seria isso? Aquela pessoa que não foi batizada ainda, mas está no processo de conversão, está na catequese, está caminhando, ou seja, está querendo ser batizada. Se ela um dia morre por causa da fé que ela tem, ou seja, ela já tem fé, o Espírito Santo já está guiando ela ao batismo. Claro, o Espírito Santo não está morando nela porque ainda o pecado de Adão e Eva, aquela concupiscência, a ação que de fato todos nós recebemos de herança de Adão e Eva, que é um ato contra Deus, de pecado, que está dentro de nós. Por isso mesmo, desde pequenininho, a gente tem aquele medo, a gente percebe as crianças aí, aquele medo de ser culpado, tá jogando a culpa nos outros, tá fazendo coisa errada, desobediente, etc. Então isso tudo é já a nossa inclinação, tá bom? Mas só para a gente entender que se a gente está convertido, está querendo o batismo, e um dia a gente morreu querendo essa conversão, a gente chama que o nosso martírio, o nosso derramamento de sangue nos batizou, entende? É uma graça que Deus nos dá, mesmo sem, uma vez que é o mandato de Deus, e de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, se nós morremos sem o batismo, mas morremos por causa da fé, aí sim, nós somos batizados, automaticamente. Okay? A gente chama batismo de sangue. E nós temos também o batismo de desejo, que é nesse sentido também o catecúmeno, aquele que está na catequese, que está indo para o batismo, que está caminhando para ser batizado e crê verdadeiramente na igreja, na autoridade da igreja e na verdade que a igreja ensina, que é Cristo é Deus. Se crê nisso, Jesus como Senhor, ele recebe esse batismo de desejo, tá bom? A morte, Deus acolhe na misericórdia essa alma, e também esse desejo dele o batiza automaticamente, tá bom? E o que acontece com as pessoas que têm a capacidade de ser batizadas, tem a sua juventude aí plena, tá na velhice, mas ainda está bem de saúde e não deseja o batismo? Poderia ser batizado e não deseja. Aí sim, essas pessoas estão à mercê do pecado original, ok? Que está nelas ainda, ok? Ou seja, é um ato de desobediência ao próprio Jesus Cristo, Deus que veio a nós e falou, de batizar. Ou seja, se deu uma missão a alguém a batizar, então é minha missão, uma vez que eu conheço isso, que eu sei que Jesus é Deus, a obedecer esse mandato de Cristo. Ou seja, eu quero ser batizado, entende? Então é necessário, Deus nos dá a necessidade do batismo, ok? Por quê? Porque Ele faz necessário o batismo, batizar. Ele dá essa missão aos apóstolos. Se é obrigatório aos apóstolos, é obrigatório a nós recebermos dos apóstolos o batismo, tá bom? É isso que eu queria dizer. Então, pecamos depois do batismo, nós precisamos nos confessar, confessemos, tá bom? Então toda graça vem através da igreja, porque Cristo mesmo quis. Cristo poderia nos salvar de todas as outras maneiras e nos salva até hoje, ok? Mas a forma comum, a forma ordinária de Cristo nos salvar é através da igreja, através desse mandato que Ele mesmo nos deixou, ok? Dando missão aos apóstolos, nós recebemos dos apóstolos as graças, tá bom? E os 7 sacramentos é isso, esse canal principal da graça de Deus. Então não pensemos que eu tenho reta intenção. De boa intenção o inferno está cheio, como diz a expressão. Eu tenho boa intenção, mas eu não gosto de ir na missa não, eu prefiro ir na igreja evangélica, que é mais animada. Pessoal, não confundam sentimentalismo, questão de ser animada. A gente pode ter missas sentimentais, a gente pode ter encontros sentimentais, mexe no nosso interior, claro que mexe, mas isso não é essencial. Quando a cruz bater, às vezes esse sentimento não vai brotar e a gente pode perder a fé por causa disso.
Por isso que nós precisamos ter uma fé arraigada no quê? A realidade é qual? Qual é a realidade? O que precisamos crer? Que Deus está em todos os lugares. Deus se encarnou em Jesus Cristo e a partir de Jesus Cristo e do Pai nos é enviado o Espírito Santo, né, que começa a habitar em nós através do batismo, e nós, tendo essa realidade que Deus está conosco, nós obedecemos o mandamento de Cristo, que é simplesmente obedecer à igreja, tá bom? Ele dá a missão à igreja, então nós precisamos obedecê-la, nós precisamos receber dela os ensinamentos verdadeiros, ok? Porque Deus mesmo garantiu que é nessa igreja que será conservada essa verdade, né? Eu enviarei o Espírito Santo e vos recordarei todas as coisas que tenho dito e vos ensinarei novas coisas, né? No Evangelho de São Lucas, que se eu não me engano tem essa passagem. Ou seja, Jesus não conseguiu ensinar tudo, e muito menos a gente não conseguiu escrever tudo na Sagrada Escritura, né? No final do capítulo do Evangelho de São João, São João mesmo diz, né? Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Ou seja, Deus fez muita coisa. E é através desses, né, desses sucessores dos apóstolos que nós vamos, através do Espírito Santo, entender e ter fé. Tá bom? Porque a fé vem de Deus, não esqueçam, peçam a fé. Se você não está acreditando, se está difícil de você acreditar na autoridade da igreja, peçam, oração, peçam a Deus essa fé, tá bom? Que Ele vai te atender. Nós temos aí os santos, nós temos o nosso anjo da guarda, todos os anjos, para nos auxiliar nisso, nessa caminhada, ok? Porque a realidade é qual? A realidade é que nós formamos uma só família de Deus, em volta de Cristo, através da salvação que Cristo nos deu, ok? Então, diante disso, nós temos o quê? Quem que foi salvo por Cristo, quem que está caminhando, né, na guia de Cristo, atrás de Cristo, carregando a sua cruz atrás de Cristo? Nós aqui desse mundo. Entende que a igreja ela tem uma aparência visível, você consegue ir na igreja, você consegue ir ao encontro de um sacerdote da igreja, você consegue conversar com alguém da igreja, ou seja, é visível, nos nossos sentidos aqui, humanamente, a gente consegue tocar a igreja, a gente consegue participar da igreja, nós conseguimos ser igreja aqui. Quando nós nos reunimos na celebração dominical, na Santa Missa, nós nos reunimos. O que significa a palavra igreja? Nada mais é do que assembleia, povo reunido. Ou seja, por que nós chamamos o templo de igreja? Porque ele é um símbolo dessa reunião dos cristãos. É ali onde o povo é igreja, entende? É ali onde o povo se reúne para celebrar a maior celebração que temos, que é oferecer Cristo ao Pai na Santa Missa. Entende? Ou seja, a igreja tem uma característica visível, e essa característica visível nós chamamos de igreja caminhante, né? Ou igreja peregrina, igreja que caminha. Ou seja, a igreja é santa porque ela é alimentada, fortificada pelo Espírito Santo, tá bom? A verdade da igreja não muda, isso daqui foi inspirado pelo Espírito Santo, seja a Sagrada Escritura, que foi os bispos que juntaram esses livros aqui e falaram, os bispos católicos que falaram, esses livros aqui, isso que está escrito na Bíblia, isto é inspirado pelo Espírito Santo. As outras coisas da época não eram, ok? Foi os bispos católicos que disseram isso. E nós também, diante disso, né, unidos pelo Espírito Santo, nós somos pecadores, entende? Eu posso pecar, eu posso estar ensinando vocês aqui agora, mas eu posso sair aqui e pecar, ir contra Deus, ou seja, não reconhecer que eu preciso de Deus. E diante da minha fraqueza, simplesmente o demônio terá força sobre mim e eu pecarei, entende? Então, se eu posso fazer isso, mas mesmo assim a igreja ainda continua sendo santa. Por isso que e eu, uma vez batizado, eu pertenço a essa igreja. Eu, pecando, eu não vou ser alimentado pela graça que vem da igreja, entende? É como se fosse uma árvore em que tem uma galha ali, mas aconteceu meio que um bloqueio da seiva. A seiva, o alimento não entra naquela galha, e o galho, na verdade o galho ele não é alimentado, ele seca, ele está pregado na árvore ainda, mas ele seca. O pecado mortal faz isso com a gente, entende? E no fim, a parte seca será queimada pelo fogo. Ok? Seremos condenados se continuarmos no pecado mortal. Imagina você poder ir ao encontro de um sacerdote, pedir perdão, e essa seiva, esse alimento continuar a fluir, né, no nosso ser, ou seja, né, esse galho ele começa a florir, ele começa a dar frutos,
ok? Então somos isso. Essa parte visível, que é a igreja peregrina, que caminha, que encontra pedras no meio do caminho, que não deveria pecar, mas peca, né? Mas uma vez o perdão ele só vem porque o Espírito Santo está na igreja e faz da igreja santa. Por isso mesmo, um pecador não perdoa outro pecador, no sentido de Deus, como se, uma vez que é só Deus que perdoa, né? E usa dos sacerdotes como instrumento desse perdão, né? Mas, ou seja, Deus, se fosse pecador, Ele não poderia nos perdoar, Ele poderia nos ensinar pecado, digamos assim, entende? Mas, por ser Deus mesmo, a própria santidade que está na igreja, Ele que nos perdoa, ou seja, a igreja é santa, tá bom? Mas é peregrina, caminha, tem altos e baixos, mesmo na dificuldade, na pedra, pior que seja no meio do caminho, deveria ser fiel a Deus, né? E caminha com a força do Espírito Santo, vai caminhando. A igreja é peregrina, a igreja é visível. Nós também temos uma igreja invisível. Que igreja é essa? Lembra, a igreja é esse povo reunido em torno de Cristo, família de Deus. Mas é só nós aqui na terra que somos família de Deus, e aqueles que morreram com a fé de Cristo, que aceitaram o batismo, que de fato foram santos, ou na sua vida confiaram a misericórdia que a igreja mesmo vem nos trazer, né? Receberam sacramentos, pediram perdão a Deus, se converteram. E essas pessoas que já morreram, né? Agora a gente fala da alma dessas pessoas, elas também são igreja, mas é uma igreja invisível que a gente não vê, mas é uma igreja viva. Por quê? Porque Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos, como diz a Sagrada Escritura. E Deus, sendo Deus dos vivos, essas pessoas, né? Essas almas, elas estão vivas em torno de Cristo, agora plenamente, uma vez que espirituais, olhando Cristo face a face no céu, entende? E participa da glória de Cristo. A gente chama essa igreja, né? Igreja triunfante, que já está triunfante no céu, ou seja, que recebeu a graça do céu. E a igreja que está no purgatório, como a gente chama? Igreja purgativa. Essas almas que estão no purgatório não são almas que pecaram mortalmente, Deus teve misericórdia delas e foram para o céu, porque o pecado mortal é nós mesmos que nos julgamos. Nós mesmos, quando nós morrermos, a nossa alma vai ver a realidade da nossa alma, que é uma podridão enorme por causa do pecado mortal, e nós mesmos, uma vez que em terra, né, na nossa vida aqui, nós não quisemos Deus, nós também espiritualmente não vamos querer Deus, e será uma decisão muito mais definitiva, como os anjos, sendo espirituais, eles, uma vez que se decidem contra Deus, é uma decisão definitiva, entende? A nossa alma mesmo vai nos julgar e falar assim: eu não aguento Deus, eu não aguento. Você já percebeu que nossa mãe, né, nosso pai, alguém que nos ama, quer fazer uma coisa, um carinho em nós, talvez nós está concentrado ali na televisão, está concentrado no celular, alguém vem, né, passar a mão na nossa cabeça, conversa com a gente, e está nos incomodando, aquilo a gente sente uma raiva ali, porque essa pessoa está me incomodando, entende? Quando a alma ela está muito fissurada em si mesma, ela